Refletir sobre as histórias de indivíduos marcantes como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein ou Nelson Mandela pode facilmente nos levar a uma sensação de que estamos aquém do ideal. Suas jornadas parecem entrelaçadas por realizações monumentais e por um propósito claro que ecoa através dos tempos. Em contrapartida, nossas próprias trajetórias podem, em um primeiro olhar, parecer desimportantes, quase invisíveis diante da grandiosidade de suas contribuições. Contudo, essa percepção muitas vezes surge de uma comparação injusta, pois o verdadeiro sentido de uma existência não está atrelado a holofotes, prêmios ou façanhas épicas. O significado da vida está escondido nas pequenas escolhas cotidianas, nas lutas silenciosas travadas dentro de nós mesmos e na busca incessante por entender quem realmente somos. Grandes nomes da história também enfrentaram dúvidas, medos e falhas profundas, mas o que os tornou especiais foi sua capacidade de transformar essas adversidades em combustível para evoluir. Da mesma forma, cada um de nós carrega dentro de si uma jornada única, moldada por experiências, cicatrizes emocionais e momentos de coragem. Não precisamos ser iguais a eles. Ao contrário, nosso caminho ganha valor quando aceitamos nossa individualidade e decidimos agir com autenticidade, mesmo diante do desconhecido. A força silenciosa de superar obstáculos pessoais, de confrontar nossas fraquezas e aprender com elas, é o que dá profundidade à nossa existência. Quando ousamos encarar o medo e dar passos, ainda que hesitantes, rumo ao que acreditamos ser importante, começamos a traçar um legado próprio. Esse legado não precisa ser reconhecido mundialmente para ser significativo. Ele se manifesta no impacto genuíno que causamos em nossa própria vida e naqueles ao nosso redor. Afinal, o propósito não é algo externo que devemos alcançar, mas sim uma construção interna, resultado de quem somos e das decisões que tomamos todos os dias. Carl Jung, em diversas de suas reflexões e escritos, mergulhou profundamente na temática da busca por significado e autoconhecimento. Ele acreditava que o verdadeiro propósito da existência não está atrelado às conquistas materiais ou aos grandes feitos que exibimos ao mundo, mas sim à essência de quem somos e à maneira como decidimos conduzir nossas vidas. Para ele, o ser humano é uma totalidade complexa, moldada por sua psique, um vasto território que abrange tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes. No centro dessa consciência reside o ego, essa parte de nós que se reconhece no espelho, que organiza nossas percepções e decisões diárias. No entanto, o ego é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície existe uma dimensão oculta, rica e muitas vezes desconhecida, o inconsciente. E dentro desse universo enigmático, Jung destacou algo fascinante: a sombra. A sombra é como uma câmara secreta onde guardamos desejos reprimidos, emoções esquecidas e traços de personalidade que preferimos ignorar. É ali, nesse espaço, obscuro e pouco explorado, que reside a chave para compreender nosso verdadeiro propósito. Para Jung, o sentido da vida não segue uma fórmula universal ou padrões externos impostos pela sociedade. Cada indivíduo carrega dentro de si uma missão única, intrínseca à sua essência. Esse propósito não é algo que podemos encontrar lá fora, nas conquistas ou nos aplausos alheios. Ele emerge quando mergulhamos fundo em nossa própria psique, confrontando o que há de mais genuíno e às vezes desconfortável em nós mesmos. É através da exploração do inconsciente, especialmente da sombra, que começamos a entender quem realmente somos e qual é o papel que estamos destinados a desempenhar neste mundo. Essa jornada rumo ao autoconhecimento não é simples nem linear. Ela exige coragem para encarar aquilo que preferiríamos deixar escondido, mas também oferece uma oportunidade extraordinária. A chance de integrar todas as facetas do nosso ser, transformando o que antes era fonte de conflito em força motriz para uma vida plena e intencional. Carl Gustav Jung, um renomado psiquiatra e psicanalista suíço, deixou um legado inestimável ao fundar sua própria abordagem dentro da psicologia, a psicologia analítica.
Essa escola de pensamento tornou-se uma referência fundamental para compreender a mente humana, explorando conceitos que vão muito além do que Freud havia proposto. Jung trouxe à tona ideias revolucionárias, como o inconsciente coletivo, os arquétipos e a importância da sombra no desenvolvimento pessoal. Sua filosofia, muitas vezes denominada de junguiana, expandiu os horizontes da psicologia, conectando aspectos individuais a dimensões universais da experiência humana. Ao longo de sua carreira, Jung escreveu extensivamente sobre esses temas, produzindo obras que continuam a influenciar não apenas a psicologia, mas também áreas como literatura, arte e até espiritualidade. Entre seus trabalhos mais notáveis estão títulos como A Psicologia do Inconsciente, que mergulha nas camadas ocultas da mente humana, O Homem e seus Símbolos, que explora como os símbolos guiam nosso inconsciente, e Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, que apresenta a teoria dos arquétipos universais compartilhados por toda a humanidade. Outras obras fundamentais incluem O Homem Moderno em Busca de Alma, que reflete sobre a crise espiritual da sociedade contemporânea, e Memórias, Sonhos, Reflexões, uma autobiografia que oferece insights íntimos sobre sua vida e suas ideias. Neste vídeo, vamos nos aprofundar em uma das contribuições mais intrigantes de Jung, o conceito de sombra. A sombra é essa parte de nós que frequentemente ignoramos ou reprimimos, mas que, paradoxalmente, contém pistas valiosas sobre quem realmente somos. Vamos explorar os passos necessários para acessar esse lado sombrio de maneira construtiva, transformando-o em uma ferramenta poderosa para revelar o propósito único da sua vida. De acordo com a filosofia junguiana, integrar a sombra não é apenas um exercício de autoconhecimento, mas um caminho essencial para alcançar uma existência mais plena e significativa. Vamos desvendar como você pode aplicar esses princípios na prática, usando as ideias de Jung como guia para entender melhor suas emoções, comportamentos e desejos mais profundos. Ao final, você terá uma visão clara de como transformar suas sombras em luz, revelando um propósito que é exclusivamente seu. Carl Jung costumava dizer: suas visões só ganharão nitidez quando você tiver a coragem de olhar profundamente para o seu coração. Quem se volta para o exterior vive em devaneios. Quem se volta para o interior desperta para a verdade. Essa ideia reflete uma verdade profunda. Cada indivíduo carrega dentro de si um propósito único, moldado por sua essência e pelos desejos que guiam sua jornada. No entanto, antes de tentar decifrar esse propósito, é fundamental mergulhar em um processo de autoconhecimento genuíno. Sem entender quem realmente somos, qualquer busca por significado pode ser superficial ou equivocada. Muitas pessoas acreditam já ter um entendimento completo de si mesmas. Elas podem listar suas qualidades, reconhecer seus defeitos e até mesmo descrever suas ambições com certa segurança. Com base nessa percepção, muitas vezes sentem-se preparadas para embarcar diretamente na missão de encontrar seu lugar no mundo. Contudo, essa confiança inicial pode ser enganosa. Para Jung, conhecer a si mesmo não é algo tão simples quanto identificar o que está à flor da pele, nossas características mais óbvias ou os traços que gostamos de exibir aos outros. Na verdade, o verdadeiro autoconhecimento passa por um processo mais profundo, que ele chamou de autorrealização. A autorrealização envolve explorar tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes da nossa psique. Enquanto a consciência abrange tudo aquilo que percebemos claramente sobre nós mesmos, nossos pensamentos, decisões e comportamentos explícitos, o inconsciente guarda elementos ocultos como emoções reprimidas, memórias esquecidas e potenciais adormecidos. Essa divisão revela que somos muito mais do que aquilo que aparentamos ser no dia a dia. Existem camadas profundas dentro de nós que muitas vezes ignoramos ou evitamos confrontar, mas que exercem uma influência poderosa sobre nossas escolhas e ações. Portanto, antes de buscar respostas externas ou tentar moldar sua vida com base em expectativas alheias, é essencial voltar-se para dentro. Esse mergulho introspectivo
não é fácil nem imediato, mas é a chave para acessar as dimensões mais ricas e complexas do nosso ser. Afinal, como Jung sugeriu, é no interior que encontramos as chaves para compreender nossa verdadeira natureza e, consequentemente, o propósito único que nos foi destinado a cumprir. No fundo da nossa mente, há um espaço pouco explorado chamado sombra, uma dimensão oculta do inconsciente que guarda emoções, desejos e aspectos de nós mesmos que preferimos esconder. Pense nela como uma caixa onde colocamos tudo aquilo que julgamos inaceitável ou indesejável, sentimentos como preguiça, inveja ou até mesmo acessos de raiva. Talvez você tenha paixões ou interesses que deixou de lado por acreditar que não são dignos de atenção, ou comportamentos que considera inferiores ao que gostaria de projetar para o mundo. Essas partes, no entanto, não desaparecem, simplesmente porque as ignoramos. Elas permanecem lá adormecidas, mas prontas para emergir em momentos de vulnerabilidade. A razão pela qual esses traços ficam tão escondidos está no fato de que eles foram reprimidos por longos períodos. Ao longo da vida, aprendemos a suprimir certos comportamentos ou emoções porque eles não se encaixavam nas expectativas sociais ou nas imagens idealizadas que queremos transmitir. Com o tempo, esses elementos vão se acumulando na sombra, tornando-se quase invisíveis para nós. É como se estivéssemos usando óculos escuros que nos impedem de ver o que realmente existe dentro de nós. Por outro lado, enquanto a sombra permanece escondida, muitas vezes exageramos na construção de outra parte de nós mesmos, conhecida como persona. A persona funciona como uma máscara social, uma representação cuidadosamente moldada de quem queremos ser percebidos. É através dela que buscamos aceitação, aprovação ou admiração dos outros. No entanto, essa máscara não é fixa. Podemos usar diferentes versões dela dependendo das situações. Por exemplo, a persona que apresentamos no trabalho pode ser completamente diferente daquela que mostramos para amigos ou familiares. O problema surge quando começamos a confundir a persona com quem realmente somos, perdendo de vista outras facetas importantes da nossa identidade. Essa desconexão entre o que mostramos e o que reprimimos pode criar uma tensão interna significativa. Quando negamos a existência da sombra, ela não desaparece. Ela apenas espera por uma oportunidade para se manifestar, muitas vezes de maneiras inesperadas ou descontroladas. Em vez de evitá-la, precisamos aprender a reconhecer sua presença e entender que ela faz parte integrante do nosso ser. Só assim poderemos começar a integrar essas partes esquecidas à nossa personalidade de forma equilibrada e construtiva. Reconectar-se com a sombra exige um compromisso verdadeiro e intencional, uma jornada que Jung descrevia como o trabalho da sombra. Esse processo envolve dedicar tempo regularmente para mergulhar nas profundezas do seu comportamento, pensamentos e emoções no cotidiano. É como se você estivesse desfiando as camadas de si mesmo, trazendo à tona aquilo que normalmente deixa escondido. Para isso, práticas como escrever em um diário ou meditar podem ser extremamente úteis. Elas criam um espaço seguro onde você pode explorar suas reações internas sem julgamento. Durante esses momentos de reflexão, faça perguntas que desafiem sua autopercepção. Por exemplo, por que agi dessa maneira específica? Minha ação foi sincera e alinhada com quem sou? O que me levou a tomar essa decisão? Foi instinto, medo ou algo mais profundo? Como eu me sentiria se estivesse na posição da outra pessoa envolvida? Trata-se de um exercício de autoinvestigação, como se você estivesse conversando com outra pessoa, só que nesse caso, a pessoa é você mesmo. A ideia é desenvolver uma relação honesta consigo, observando suas motivações e padrões de comportamento de forma clara e objetiva. Jung enfatizava que conhecer a sombra não significa abraçá-la como sua identidade principal. Em outras palavras, descobrir traços menos admiráveis em si mesmo não significa que eles devem se tornar rótulos definitivos. Por exemplo, se você percebe que a raiva habita sua sombra, isso não implica que você precisa se definir como uma pessoa dominada pela ira.
Pelo contrário, reconhecer esse aspecto é o primeiro passo para lidar com ele de maneira consciente. Aceitar que essas características existem dentro de você permite que você as entenda melhor, sem permitir que elas controlem suas ações automaticamente. O trabalho da sombra não é sobre negar ou glorificar esses traços, mas sim sobre integrá-los ao seu entendimento de si mesmo. Quando você reconhece que a raiva, a inveja ou outros sentimentos difíceis fazem parte do que você é, mas não são toda a sua essência, começa a criar uma relação mais equilibrada com essas facetas. Essa aceitação consciente ajuda a transformar traços que antes pareciam negativos em oportunidades para crescimento pessoal. Por exemplo, a raiva mal direcionada pode ser prejudicial, mas quando compreendida e administrada adequadamente, pode se tornar uma força poderosa para defender seus limites ou promover mudanças positivas. Portanto, o objetivo não é eliminar ou reprimir ainda mais esses elementos ocultos, mas aprender a conviver com eles de forma construtiva. Isso cria uma base sólida para o autoconhecimento e abre caminho para uma vida mais autêntica e significativa. Ao fazer esse trabalho interno, você se fortalece para enfrentar os desafios externos com maior clareza e propósito. Uma das maneiras mais reveladoras de identificar os traços escondidos na sua sombra é observando como você reage ao comportamento dos outros. Muitas vezes, aquilo que nos irrita profundamente em alguém reflete algo que não queremos reconhecer em nós mesmos. Esse fenômeno, conhecido como projeção, ocorre quando projetamos nossos próprios medos, desejos ou características indesejadas nas pessoas ao nosso redor. Por exemplo, se você se pega constantemente julgando a preguiça alheia ou criticando alguém por ser egoísta, pode ser o momento de se perguntar: será que eu já demonstrei esse mesmo comportamento? Se não, por que isso me incomoda tanto? Será que esse traço pertence à minha própria sombra? Jung explicava que as pessoas que condenam fortemente certos comportamentos nos outros muitas vezes estão lutando contra essas mesmas tendências dentro de si. Alguém que critica duramente o egoísmo, por exemplo, pode estar reprimindo seus próprios pensamentos egoístas, enquanto aqueles que não suportam a impaciência alheia podem estar enfrentando uma luta interna com suas próprias frustrações e pressas. Esse processo de projeção é uma forma inconsciente de transferir para o outro aquilo que não estamos preparados para encarar em nós mesmos. Para começar a desvendar esses padrões, é útil criar o hábito de parar e refletir sempre que sentir uma reação emocional intensa diante do comportamento de outra pessoa. Pergunte-se: por que isso me afeta tanto? O que essa emoção está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Esse tipo de autoinvestigação pode ser feito através da escrita em um diário, durante momentos de meditação ou até em conversas consigo mesmo. Ao registrar essas observações, você começa a trazer à tona aspectos do seu inconsciente que antes permaneciam escondidos. Esse trabalho de exploração pessoal não é fácil, mas é fundamental para quem deseja viver de forma mais consciente e significativa. Quando você desenvolve o hábito de olhar para dentro e reconhecer as camadas ocultas da sua personalidade, abre espaço para um entendimento mais profundo de si mesmo. Afinal, conhecer sua sombra não apenas amplia sua autoconsciência, mas também permite que você integre essas partes reprimidas à sua identidade de maneira construtiva. Quanto mais você mergulha nesse processo, mais próximo estará de uma vida autêntica e alinhada com seu verdadeiro propósito. É através dessa jornada interna que começamos a compreender que aquilo que julgamos no mundo exterior é muitas vezes um reflexo direto do que ainda não aceitamos em nosso interior. Nas palavras de Jung, não aspiro ser simplesmente um homem bom. Meu desejo é me tornar um homem completo. Essa ideia profunda reflete a complexidade da jornada de autoconhecimento. Ao explorar aspectos ocultos do seu inconsciente, especialmente aqueles traços sombrios que preferiríamos evitar, você pode se deparar com uma sensação incômoda. Talvez até comece a questionar: como reconhecer esses lados menos admiráveis pode realmente melhorar minha vida?
A verdade é que, ao trazer à tona essas facetas escondidas, você pode experimentar um desconforto inicial. Esse processo, apenas expõe partes suas que você preferia ignorar, mas também exige que você enfrente verdades difíceis sobre quem realmente é. Jung sabia muito bem que mergulhar nas profundezas do próprio ser é uma jornada cheia de desafios emocionais e psicológicos. Muitas pessoas acreditam que o caminho para uma vida melhor está em simplesmente reprimir ou negar os aspectos menos desejáveis de sua personalidade. Por exemplo, alguém pode pensar que, ao sufocar sua raiva ou evitar confrontos, estará se tornando uma pessoa mais gentil. Da mesma forma, outro indivíduo pode acreditar que superar preguiça significa simplesmente forçar-se a ser produtivo. No entanto, essa abordagem superficial ignora o fato de que essas características não desaparecem quando são reprimidas. Elas apenas se escondem, esperando o momento certo para ressurgir, muitas vezes de maneira explosiva. Quando você reprime essas partes sombrias, elas não são eliminadas. Na verdade, ganham força dentro de você. Elas permanecem adormecidas no inconsciente, prontas para emergir nos momentos em que você está vulnerável, seja por cansaço, estresse ou pressão externa. Pessoas que tentam negar sua raiva, por exemplo, podem acabar explodindo em situações inesperadas, causando estragos em seus relacionamentos e no ambiente ao seu redor. Da mesma forma, aqueles que insistem em ignorar sua preguiça ou procrastinação podem eventualmente sucumbir ao esgotamento físico e emocional. O grande insight aqui é que negar ou reprimir certos traços não resolve o problema. Ao contrário, isso cria uma tensão interna que pode prejudicar sua saúde mental e bem-estar. Em vez de lutar contra essas características, Jung propõe uma abordagem mais consciente. Integrá-las à sua identidade de maneira equilibrada. Reconhecer que a raiva, a preguiça ou qualquer outra característica aparentemente negativa faz parte de quem você é, permite que você as transforme em algo construtivo. O objetivo não é eliminar esses traços, mas aprender como utilizá-los de forma saudável e produtiva. Por exemplo, a raiva mal direcionada pode ser destrutiva, mas quando compreendida e administrada corretamente, ela pode se tornar uma força poderosa para proteger seus limites ou promover mudanças positivas. Da mesma forma, a preguiça, vista sob outra perspectiva, pode ser um sinal de que você precisa descansar e recarregar suas energias antes de seguir em frente. Quando você aprende a enxergar essas características não como inimigas, mas como mensagens importantes do seu inconsciente, começa a desenvolver uma relação mais harmoniosa consigo mesmo. Portanto, aceitar sua sombra não é um convite para se conformar com comportamentos indesejados, mas sim uma oportunidade para crescer e evoluir. É através dessa integração que você se torna uma versão mais autêntica e equilibrada de si mesmo. E conforme Jung sugeriu, é nessa totalidade que reside o verdadeiro propósito da vida: ser completo, não perfeito. As pessoas que tentam ignorar ou negar sua raiva muitas vezes são as mesmas que, em determinados momentos, perdem completamente o controle e têm explosões descontroladas. Da mesma forma, aqueles que insistem em fingir que a preguiça não existe podem acabar se sobrecarregando até o ponto de exaustão total. Esses comportamentos revelam uma verdade fundamental. Simplesmente ignorar algo não faz com que ele desapareça. Pelo contrário, aquilo que reprimimos tende a ressurgir de maneira mais intensa, causando impactos negativos em nossa vida. Agora que você já começou a explorar sua sombra, chegou o momento de transformar esse conhecimento em ação prática. Em vez de temer os traços que descobriu, pergunte-se: como posso usar isso ao meu favor? Por exemplo, pense na raiva. Muitos acreditam que sentir raiva é algo inerentemente ruim, mas essa emoção só se torna prejudicial quando é desproporcional ou mal direcionada. Na verdade, a raiva pode ser uma poderosa ferramenta de autodefesa quando usada de maneira consciente. Imagine que alguém cruze um limite importante para você. A raiva pode ser a energia necessária para impor limites saudáveis ou corrigir injustiças.
O segredo está em aprender a discernir. Quando devo agir com base nessa emoção? Quando é melhor deixá-la de lado? Esse tipo de reflexão permite que você use suas emoções como aliadas, em vez de vê-las como inimigas. Da mesma forma, outros aspectos da sombra podem ser repensados e aproveitados de maneira positiva. A inveja, por exemplo, muitas vezes carrega consigo uma mensagem valiosa sobre nossas próprias ambições. Se você sente inveja de alguém, talvez isso revele um desejo profundo de crescer ou alcançar algo que valoriza. Em vez de se culpar por essa emoção, utilize-a como um motivador para buscar seus objetivos. Já a preguiça, que geralmente é vista como um defeito moral, pode ser interpretada como um sinal do corpo pedindo descanso. Em um mundo onde o ritmo acelerado nos pressiona constantemente, permitir-se parar e recarregar pode ser essencial para evitar o esgotamento físico e mental. Até mesmo a impaciência, frequentemente considerada um traço negativo, pode ser canalizada de forma construtiva. Se você se encontra impaciente diante de certas situações, isso pode refletir um desejo de progresso ou mudança. Em vez de suprimir essa sensação, use-a como combustível para agir com mais assertividade e foco. No entanto, o contexto sempre deve guiar suas decisões. Nem toda emoção precisa ser expressa imediatamente e nem todo impulso deve ser seguido sem reflexão. É aqui que entra outra questão crucial. Quando devemos usar nossa persona, essa máscara social que mostramos ao mundo, e quando podemos dispensá-la para sermos mais autênticos. A chave para equilibrar essas dimensões está em observar suas emoções e comportamentos sem julgá-los apressadamente como bons ou ruins. Cada emoção e cada traço de personalidade tem seu propósito e podem ser úteis dependendo da situação. Ao entender isso, você começa a perceber que não há partes inúteis dentro de você. Tudo pode ser integrado e utilizado de forma produtiva. Isso não apenas melhora sua saúde emocional, mas também amplia sua capacidade de navegar pela vida com mais clareza e intencionalidade. Esse processo de aceitação e transformação das sombras é o que leva ao crescimento pessoal genuíno. Quando você aprende a lidar com suas emoções e características de maneira equilibrada, passa a viver de forma mais plena, autêntica e alinhada com quem realmente é. Integrar os elementos da sua sombra à sua personalidade é um passo crucial para alcançar um estado de maior plenitude e autenticidade. Em vez de rejeitar ou ignorar essas partes menos visíveis de si mesmo, é fundamental abraçá-las como peças importantes do quebra-cabeça que forma quem você é. A sombra não existe para te castigar ou te fazer sentir inferior. Pelo contrário, ela está presente como uma fonte rica de aprendizado e crescimento pessoal. São exatamente esses traços aparentemente indesejáveis que podem se tornar ferramentas poderosas para o seu desenvolvimento, desde que você os reconheça e os aceite. Quando você para de lutar contra suas características sombrias e começa a integrá-las conscientemente, algo extraordinário acontece. Você se torna mais completo. Essa integração não significa que você deve deixar de lado seus valores ou adotar comportamentos prejudiciais sem reflexão. Pelo contrário, trata-se de compreender profundamente essas facetas, aprender com elas e usá-las de maneira equilibrada e construtiva. Por exemplo, a raiva pode ser transformada em assertividade saudável, enquanto a preguiça pode ser reinterpretada como um sinal de que seu corpo e mente precisam de descanso. Cada emoção ou traço tem seu lugar e propósito quando entendidos corretamente. O autoconhecimento profundo é o alicerce desse processo. Ao se conectar com todas as dimensões de si mesmo, incluindo aquelas que preferiria esconder, você ganha clareza sobre quem realmente é e qual é o seu papel no mundo. Esse entendimento não apenas amplia sua capacidade de agir de acordo com seus valores mais verdadeiros, mas também o ajuda a identificar o que realmente importa para você. Quando você sabe quem é e o que deseja, fica muito mais fácil tomar decisões alinhadas com seus objetivos e aspirações. Além disso, ao integrar sua sombra,
você experimenta uma sensação de equilíbrio interno. Essa harmonia surge porque você para de projetar suas próprias insuficiências nos outros e começa a assumir responsabilidade por todos os aspectos de sua vida. Você se torna mais autêntico, pois deixa de depender exclusivamente da persona, a máscara social que usa para agradar os outros, e passa a expressar sua verdadeira essência. Essa autenticidade não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também atrai oportunidades que estão alinhadas com seu propósito. Essa jornada de integração não é rápida nem fácil, mas cada passo dado nessa direção traz benefícios significativos. Conforme você aprende a usar todos os lados de si mesmo, incluindo aqueles que antes pareciam obstáculos, começa a perceber que o verdadeiro propósito da vida não está em grandes conquistas externas, mas na maneira como você enfrenta seus desafios internos e vive sua verdade. Quando você alcança esse nível de entendimento, fica muito mais claro o que realmente quer e precisa para criar uma vida cheia de significado e realização. O processo de automelhoria é, na verdade, uma extensão contínua do trabalho com a sombra. Uma jornada que não tem um ponto final definitivo. Não importa o quanto você já tenha evoluído, sempre haverá espaço para refinamento, crescimento e novas descobertas sobre si mesmo. Esse esforço constante para se tornar uma versão melhor de quem você é, não apenas enriquece sua experiência de vida, mas também adiciona camadas profundas de significado ao seu cotidiano. Cada passo dado nessa direção reafirma sua conexão com seus valores mais verdadeiros e amplia sua compreensão sobre o que realmente importa. De acordo com Jung, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela planeja ou promete fazer, mas sim nas ações concretas que ela toma. Em outras palavras, você não é definido por suas intenções, mas pelos comportamentos que demonstram quem você realmente é. Saber quem você é, entender como lidar de maneira saudável com seus traços sombrios e ter clareza sobre suas crenças mais profundas são elementos fundamentais. No entanto, esses insights só ganham vida quando são colocados em prática. O propósito da existência humana, segundo Jung, não está em devaneios ou ideias abstratas, mas sim naquilo que você faz no mundo real. É através das suas ações que você revela sua verdadeira essência. Essa perspectiva nos lembra que autorrealização não é algo que pode ser alcançado apenas com palavras ou reflexões internas. Ela precisa ser vivida, experimentada e expressa por meio de escolhas conscientes e comportamentos alinhados com sua identidade. Afinal, dizer que você é gentil, disciplinado ou corajoso não significa nada se suas ações não refletirem essas qualidades. Para Jung, o que realmente importa é a coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando suas ações espelham suas convicções mais profundas, você está caminhando rumo à plenitude e ao propósito autêntico. Portanto, cultivar a automelhoria é muito mais do que uma busca por perfeição superficial. É uma oportunidade de integrar todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que antes permaneciam escondidas ou negligenciadas, e usá-las para criar impacto positivo no mundo ao seu redor. Isso exige consistência, determinação e a disposição de enfrentar desafios internos e externos. Ao transformar esse aprendizado em prática, você não apenas constrói uma vida mais significativa, mas também se torna um exemplo vivo do potencial humano de crescimento e transformação. Viver de maneira reativa é como estar à deriva em um barco, deixando que as correntes da vida decidam o rumo que você vai tomar. Em vez de esperar que as coisas aconteçam ou que as pessoas venham até você, é essencial assumir uma postura ativa e tomar a iniciativa. Se deseja construir relacionamentos mais profundos, não espere que os outros deem o primeiro passo. Vá em busca dessas conexões. Se almeja um avanço na carreira, não fique parado esperando por uma promoção. Crie um plano claro e execute-o com determinação. E se quer que sua vida tenha mais significado, não espere que o universo entregue isso de bandeja. O verdadeiro sentido vem das ações que você toma para moldar sua realidade. Hoje, muitas pessoas vivem presas a uma mentalidade de reação.
Elas esperam que circunstâncias externas mudem para então agir, mas essa postura frequentemente resulta em frustração e estagnação. Até mesmo aqueles que dedicam tempo ao autoconhecimento, explorando sua sombra e trabalhando em seu crescimento pessoal, podem acabar caindo nessa armadilha. Trabalhar em si mesmo é fundamental, sem dúvida, mas não pode ser o fim da jornada. Muitos caem no erro de pensar que, depois de fazer esse trabalho interno, podem relaxar e esperar que os resultados apareçam magicamente. No entanto, ficar parado é justamente o que impede que você encontre o significado que tanto procura. Então, como começar a viver de forma ativa? A resposta está em desafiar a si mesmo constantemente. Depois de mergulhar na exploração da sua sombra e entender melhor quem você é hora de expandir seus horizontes e agir. Um bom ponto de partida é refletir sobre perguntas profundas que revelam suas verdadeiras motivações. Quais são meus valores mais importantes? O que realmente acredito? Quais princípios guiam minhas decisões? Como quero impactar o mundo nos próximos anos? O que posso fazer hoje para me aproximar dos meus sonhos? Essas reflexões podem ser registradas em um diário ou exploradas através da meditação. As respostas que surgirem serão pistas valiosas sobre o tipo de ações que você deve priorizar. Por exemplo, imagine que você sonha em se tornar um autor publicado. Esse desejo é comum a muitas pessoas, mas poucas realmente chegam lá. Isso ocorre porque a maioria espera pelo momento perfeito, pela inspiração certeira ou por algum sinal externo de que agora é a hora. Contudo, a verdade é que a inspiração raramente vem quando estamos parados. Para alguém que realmente deseja alcançar esse objetivo, a diferença está na disciplina. Um escritor comprometido escreve regularmente, mesmo nos dias em que a criatividade parece distante. Quando surge um bloqueio, ele busca soluções práticas, como ler livros sobre escrita, participar de workshops ou praticar exercícios criativos. Ele finaliza seu manuscrito não porque está motivado o tempo todo, mas porque decidiu seguir em frente, independentemente dos altos e baixos emocionais. Após concluir o texto, ele não espera que as oportunidades caiam do céu. Ele age entrando em contato com agentes literários ou pesquisando editoras dispostas a publicar novos talentos. Esse princípio se aplica a qualquer área da vida. Se você deseja causar um impacto positivo no mundo, por exemplo, há inúmeras formas de fazê-lo. Pode ser como pai, educador, mentor, ativista ou até mesmo criando projetos sociais. Cabe a você identificar quais são seus recursos, interesses e habilidades e então traçar um plano de ação específico. Talvez você precise adquirir novas competências, buscar colaboradores ou simplesmente dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. O importante é que cada decisão seja intencional e alinhada com seus valores mais profundos. Lembre-se de que viver ativamente exige coragem, pois envolve sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Mas é exatamente nesse processo que reside o verdadeiro potencial de transformação. Quando você decide agir, mesmo diante das incertezas, começa a perceber que o significado da vida não está nas conquistas finais, mas na jornada que você escolhe trilhar. Portanto, não espere pelo momento certo. Ele nunca virá. Comece, agora onde quer que esteja, e permita que suas ações definam quem você é. Nem todas as pessoas encontram propósito nas tradicionais metas de carreira, como promoções, status ou reconhecimento profissional. Para muitas, o sentido da vida está em aspirações mais profundas e abstratas, que transcendem os títulos, no currículo ou saldo bancário. Por exemplo, talvez você tenha o desejo genuíno de causar um impacto positivo nas novas gerações, contribuindo para um futuro melhor. Esse objetivo pode se manifestar de diversas formas, dependendo de quem você é e das ferramentas que tem à disposição. Você pode escolher ser pai ou mãe e moldar a próxima geração através do amor, da educação e dos valores transmitidos dentro de casa. Pode optar por ser professor, inspirando jovens com conhecimento e exemplos de vida. Ou ainda, pode criar uma organização não governamental, ONG,
voltada para o desenvolvimento juvenil, oferecendo suporte emocional, educacional ou social a quem precisa. Trabalhar como conselheiro juvenil, mentor ou até mesmo entrar para a política são outras maneiras de influenciar positivamente a sociedade. O importante aqui é entender que o caminho para alcançar esse tipo de propósito não cai do céu. Ele exige uma decisão consciente e um plano de ação claro. Sempre que refletir sobre seus valores, princípios e aquilo em que realmente acredita, pergunte-se: como posso transformar essas convicções em algo concreto? Que passos práticos posso dar hoje para me aproximar desse ideal? Essa reflexão constante ajuda a alinhar suas ações com suas intenções mais profundas, permitindo que você construa uma vida rica em significado. Viver reativamente, apenas respondendo às demandas externas ou esperando que as coisas aconteçam por si mesmas, pode garantir sua sobrevivência básica, mas dificilmente trará um senso de realização autêntica. O verdadeiro significado surge quando você assume o controle da sua trajetória e começa a agir de forma intencional. Isso significa tomar decisões corajosas, enfrentar desafios e, acima de tudo, manter-se fiel aos seus valores independentemente das circunstâncias. Cada pequena ação que você toma em direção ao que realmente importa tem o poder de amplificar seu impacto no mundo e enriquecer sua experiência de vida. Portanto, o chamado à ação aqui é claro. Decida o que realmente quer, trace o caminho e comece a caminhar um passo de cada vez. Uma das reflexões mais profundas de Carl Jung sobre o comportamento humano é encapsulada na frase: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Essa ideia sugere que nossos receios muitas vezes apontam diretamente para as áreas onde precisamos crescer ou agir. No entanto, enfrentar esses desafios não é simples, pois o medo frequentemente nos paralisa e nos leva a viver de maneira reativa. Muitos podem pensar que a inação nasce da preguiça ou da falta de motivação, mas, na verdade, a principal razão pela qual tantas pessoas hesitam em agir é o medo do desconhecido ou do fracasso. Tomemos como exemplo o sonho de escrever um livro. Colocar suas ideias no papel exige mais do que apenas criatividade. Exige coragem. Você precisa estar disposto a confrontar suas próprias limitações, aceitando que talvez o texto inicial não seja perfeito. Além disso, ao finalizar o manuscrito, você se depara com outro desafio: encarar o mundo externo e lidar com possíveis rejeições. Esse processo pode ser assustador, mas é importante lembrar que toda ação significativa envolve algum nível de risco. Agir, portanto, exige coragem genuína. Aqui está um ponto crucial. Coragem não significa ausência de medo. Pelo contrário, a verdadeira coragem é reconhecer o medo e seguir em frente mesmo assim. Ignorá-lo não faz com que ele desapareça. Na verdade, isso pode empurrar o medo ainda mais fundo para sua sombra, onde ele ganha força e influencia suas decisões de forma inconsciente. Em vez de fugir dele, Jung propõe que o medo deve ser trazido à luz e examinado com honestidade. Quando você se encontra diante de algo que precisa fazer, mas sente-se paralisado pelo medo, uma estratégia prática é perguntar a si mesmo: o que pode dar errado e como eu poderia lidar com isso? Essa abordagem racional ajuda a reduzir a ansiedade, transformando incertezas vagas em cenários concretos e gerenciáveis. Por exemplo, se você deseja publicar um livro, pode antecipar dificuldades reais, como a possibilidade de receber rejeições de agentes literários ou editoras. Preparar-se para essas situações e até mesmo planejar alternativas, como publicar de forma independente, diminui o impacto emocional e aumenta sua resiliência. No entanto, é vital diferenciar preparação de ruminação. Enquanto a preparação foca em cenários prováveis e soluções práticas, a ruminação tende a criar preocupações exageradas e improdutivas. Imagine passar horas imaginando catástrofes improváveis, como alguém roubando sua ideia ou sendo ridicularizado publicamente. Esses pensamentos não apenas são pouco realistas, como também desperdiçam energia mental preciosa.
Concentre-se no que realmente pode acontecer e nas etapas que você pode tomar para mitigar os riscos. Ao enfrentar seus medos de forma consciente e proativa, você não apenas supera barreiras internas, mas também constrói confiança em sua capacidade de lidar com adversidades futuras. O medo, quando reconhecido e administrado adequadamente, deixa de ser um obstáculo e se torna um guia valioso para a ação. Lembre-se, ninguém realiza algo significativo evitando aquilo que o assusta. Como Jung sugeriu, é justamente onde está o medo que encontramos nossa próxima grande oportunidade de crescimento. Quando você se dispõe a encarar seus receios e os enfrenta com uma postura de preparação, já estará dando um passo decisivo para superá-los. É importante entender que o medo, por mais incômodo que seja, raramente desaparece por completo. Ele é uma parte inevitável da experiência humana, especialmente quando nos aventuramos em territórios desconhecidos ou fora da nossa zona de conforto. No entanto, ao reconhecer esse sentimento e tomar medidas práticas para lidar com ele, você reduz seu controle sobre sua vida, abrindo espaço para agir com maior clareza e determinação. Depois de fazer tudo o que está ao seu alcance para minimizar o impacto do medo, chega o momento de dar o salto. Literalmente mergulhar de cabeça naquilo que o assusta. A verdadeira coragem não está em eliminar o medo, mas em seguir em frente apesar dele. Jung expressou essa ideia de maneira poderosa ao afirmar: onde está o seu medo, lá está a sua próxima tarefa. Essa frase nos lembra que nossos receios frequentemente apontam diretamente para as áreas onde precisamos crescer, evoluir e realizar nosso potencial. Pessoas que realizaram grandes feitos e causaram impactos significativos no mundo não chegaram lá fugindo dos próprios temores. Pelo contrário, elas encontraram força para confrontá-los, muitas vezes transformando esses momentos de vulnerabilidade em oportunidades de aprendizado e crescimento. Se você deseja criar mudanças reais em sua vida, precisa adotar uma mentalidade semelhante. Não se trata de esperar que o medo desapareça para agir. Trata-se de agir justamente porque o medo está presente. É nessa atitude que reside o verdadeiro poder de transformação. Portanto, cada vez que você sentir medo diante de um objetivo ou sonho, veja isso como um sinal claro de que está no caminho certo. Encare-o como um convite para explorar novos horizontes e expandir suas capacidades. Lembre-se, o progresso autêntico acontece quando você decide avançar, mesmo com as pernas tremendo. Esse é o momento em que o impossível começa a se tornar possível. Quando você começa a identificar suas próprias características, desafios e sombras, também passa a compreender o que pode trazer mais significado à sua existência. Como Jung afirmou em uma de suas reflexões mais profundas, mesmo uma vida feliz não pode ser sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Essa ideia nos convida a repensar nossas expectativas sobre o que é uma vida plena. Será que alcançar autoconhecimento, buscar constantemente melhorias pessoais, agir com intencionalidade e enfrentar medos são garantias de perfeição? Absolutamente não. A verdade é que ninguém vive uma vida isenta de dificuldades ou sofrimentos. Aliás, muitas das figuras mais influentes da história foram aquelas que enfrentaram enormes desafios. Pense em nomes como Nelson Mandela, que passou décadas preso antes de se tornar um símbolo global de paz e justiça, ou Albert Einstein, cujas teorias revolucionárias só foram reconhecidas após anos de rejeição e esforço persistente. O que essas pessoas têm em comum? Elas souberam lidar com as adversidades sem se deixar abater, encarando os momentos difíceis como oportunidades para crescer e evoluir. Aceitar que a vida é feita tanto de luz quanto de sombra é fundamental para encontrar propósito autêntico. Uma jornada repleta apenas de sucessos e momentos felizes não seria suficiente para proporcionar significado profundo, pois é nas contradições e no contraste entre o positivo e o negativo que encontramos aprendizado e transformação. Afinal, como podemos valorizar a alegria se nunca experimentarmos a dor?
Como podemos celebrar vitórias se nunca enfrentarmos a possibilidade do fracasso? Não há crescimento sem desafios, assim como não existe luz sem escuridão. Essa dualidade é o que dá profundidade à nossa experiência humana. Quando algo ruim acontece, seja uma decepção, uma falha ou uma rejeição, isso não deve ser visto apenas como um obstáculo, mas também como uma chance de aprender mais sobre si mesmo. Cada erro contém uma lição valiosa. Cada derrota traz consigo a semente de uma nova oportunidade. E é ao aceitar essas realidades que começamos a construir uma vida rica em significado. Portanto, não se trata de evitar ou negar as dificuldades, mas sim de abraçá-las como parte inevitável da jornada. As adversidades moldam nossa resiliência, ampliam nossa capacidade de empatia e nos ajudam a apreciar ainda mais os momentos de alegria quando eles chegam. Lembre-se, não é a ausência de problemas que define uma vida bem-sucedida, mas sim a maneira como escolhemos lidar com eles. Ao integrar essas experiências à sua trajetória, você descobre que até mesmo as sombras podem iluminar caminhos inesperados, revelando o propósito único que só você pode realizar. Por fim, valorize tudo o que há de bom em sua vida, por menor que pareça. Celebre cada conquista, por mais modesta que seja, e mantenha gratidão pelas lições aprendidas nas dificuldades. Independentemente das circunstâncias, saiba que sua vida tem um propósito, enquanto você continuar buscando ser a melhor versão de si mesmo. Seja grato pelo processo, pelas tentativas e pelos aprendizados, pois é nessa combinação única de alegrias e desafios que reside a beleza da jornada humana. Quando algo negativo acontece, é fundamental reinterpretar esse evento sob uma nova perspectiva. Tanto o infortúnio quanto os erros que cometemos ao longo do caminho carregam em si o potencial de nos ensinar algo valioso. Cada experiência, boa ou ruim, oferece uma oportunidade para refletirmos sobre quem somos e como podemos evoluir. Na verdade, são justamente as adversidades que mais nos revelam. Elas atuam como espelhos que expõem nossas fraquezas, forças e áreas que precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, ninguém descobre a importância de ser pragmático simplesmente lendo sobre isso. Essa lição só se torna clara quando enfrentamos as consequências de não agir dessa maneira. Da mesma forma, é nas situações difíceis que aprendemos nossa verdadeira capacidade de resiliência. Se você escreveu um romance e ele foi rejeitado por todas as editoras para as quais o enviou, pode ser fácil interpretar isso como um fracasso definitivo. Contudo, ao parar para analisar a situação, você percebe que ela oferece insights preciosos. Talvez o texto precise ser melhorado, ou talvez seja necessário explorar outras formas de publicação. Esse processo de reflexão ajuda você a crescer enquanto escritor e pessoa. O mesmo vale para decisões corajosas que deram errado, como largar um emprego estável para investir em outra área, apenas para perceber depois que o caminho escolhido era mais desafiador do que imaginava. Mesmo que o resultado tenha sido frustrante, a experiência trouxe aprendizados únicos. Esses momentos ampliam sua compreensão sobre suas próprias capacidades e limitações, permitindo que você aprecie ainda mais as vitórias futuras. Afinal, o sucesso ganha um brilho especial quando sabemos o quanto foi preciso superar para alcançá-lo. Portanto, cada dificuldade enfrentada contribui para a construção da sua autodescoberta e para entender melhor sua sombra, aquela parte de você que guarda emoções, traços e experiências negligenciadas. As adversidades não devem ser vistas como obstáculos eternos, mas como partes integrantes da jornada humana. Elas moldam seu caráter, enriquecem sua perspectiva e dão profundidade à sua existência. Reconheça essas fases como elementos necessários para criar significado genuíno em sua vida. Afinal, é exatamente nesses momentos que você descobre qual é a sua força interior e o propósito que deseja seguir adiante. Lembre-se sempre de valorizar o que há de positivo em sua trajetória, independentemente das conquistas alcançadas. Pequenas vitórias merecem reconhecimento, tanto quanto as grandes. Gratidão pelas lições aprendidas e orgulho pelos esforços feitos
mesmo diante de desafios, são sentimentos que constroem uma vida rica em propósito e significado. No fim das contas, a chave para viver bem reside na sua habilidade de extrair aprendizado e crescimento até das situações mais difíceis, pois cada passo dado, independentemente do resultado, é uma demonstração de sua coragem e determinação. Finalmente, lembre-se de que sua vida tem um propósito intrínseco, desde que você esteja disposto a continuar buscando ser a melhor versão de si mesmo. Seja grato pelo processo, pelas tentativas e pelos aprendizados, pois é nessa combinação única de sucessos e contratempos que reside a beleza da jornada humana. O significado da vida, segundo Jung, está nas ações que você toma e na jornada de autodescoberta. Não são os títulos ou conquistas que definem o propósito, mas sim o caminho que você percorre para alcançá-los. Mesmo que nem todos os objetivos sejam atingidos, o simples fato de agir, tentar e enfrentar desafios já torna sua vida única e significativa. Cada passo dado, cada queda superada e cada vitória celebrada contribui para uma existência rica em aprendizado e crescimento. Por isso, valorize suas tentativas, aprenda com as dificuldades e celebre cada pequena conquista. Sua vida tem um propósito enquanto você continuar buscando ser a melhor versão de si mesmo. E lembre-se, essa jornada nunca termina. Continue explorando, agindo e evoluindo. Se você gostou dessa reflexão e quer mais conteúdos como este, inscreva-se no canal Pausa para Pensar. Aqui vamos juntos explorar ideias profundas para enriquecer sua visão de vida. Até a próxima!